começar, você já deve ter recebido essa toalhazinha. A gente está chamando de toalha, porque por isso que tem esse formato aqui. Aí você vai colocar nesses quadrados o que você quer vencer, quais são as suas batalhas, e nós vamos meditar e orar para você não jogar a toalha. O que é jogar a toalha? Alguém já viu aquelas lutas de boxe antigas? A gente assistia muita luta de boxe na época do Mike Tyson, né? Porque todo mundo gostava de ver aquelas lutas, que a gente esperava até 3 horas da manhã e com segundos ele acabava com a luta, né? E quando o oponente está apanhando muito e ele não quer largar, o técnico dele joga a toalha assim e a luta para. Né? E o outro técnico, o outro lutador se torna vencedor porque foi jogada a toalha, ou seja, eu desisti dessa luta. Nós não podemos jogar a toalha de jeito nenhum. Seja a luta que for, irmãos, nunca esqueça que o impossível ao homem é possível a Deus. Então, ainda que seja impossível a nós, mas se Deus está contigo, se confirmou a bênção, se Ele deu a palavra, não desista, não jogue a toalha de forma alguma. Você vai ver que você vai conseguir. Cedo ou tarde vai conseguir e vai ser mais cedo do que você pensa. Amém? Nós precisamos manter isso aceso no nosso coração. Eu queria meditar com você em Gálatas 6, versículo 9. Depois a gente vai fazer uma oração. O pastor já adiantou a oferta, está tudo adiantado já. Então, ótimo. Como diz o outro, beleza. Amém? Vamos direto em Gálatas. E prepara aí para mim esse mesmo versículo. Tem alguém lá dentro para colocar? Na Nova Bíblia Viva de Portugal, que eu quero ler também. Gálatas, capítulo 6. Bíblia Nova fica agarrando as folhas. Vamos lá? Gálatas 6, versículo 9. Diz assim, ó. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, vamos colher. Se não houvermos desfalecido. É um versículo só, mas que tem vários ensinamentos. Ele fala para eu não me cansar. É só o versículo 9, tá? Não leia outro não, é só o versículo 9. É o capítulo 6 de Gálatas e o versículo 9, só. Ele fala que eu não tenho que me cansar de quê? De fazer o bem. Porque é cansativo. É cansativo você ter que perdoar uma pessoa 300 vezes, porque a pessoa não para de errar. É muito cansativo. Chega uma hora e você fala assim, poxa, não dá mais. É cansativo você fazer um bem para uma pessoa que não quer, minha mãe diria assim, não quer nada com a hora do Brasil. Não, meu pai que falava isso. Não quer nada com a hora do Brasil, essa pessoa. E você está ajudando uma pessoa que não quer nada, com nada. Ou você está ajudando uma pessoa, fazendo bem a uma pessoa que só te faz o mal o tempo todo. Isso é cansativo. Não estou aqui para julgar ninguém, não. Porque é cansativo. Só que aí a Bíblia vem e fala, não se canse de fazer isso. Vença o seu cansaço, vença as suas emoções, vença a sua própria vontade na carne, para continuar fazendo o que Deus manda. Porque fazer o bem é fazer o que Deus manda. Não é fazer o que eu acho que é melhor, não. É fazer o que Deus me manda fazer. Isso é fazer o bem. Eu não posso me cansar de fazer o que Deus me manda fazer. Amém, irmãos? Embora, muitas vezes, a gente queira fazer o contrário. Porque Deus manda a gente fazer umas coisas, às vezes, que eu vou te contar. Não é nada fácil. Ele nos dá umas ordens de vez em quando e nos manda fazer abençoar quem me amaldiçoa. Bem dizer aquele que me maldiz, aquele que me persegue. Ele fala para eu orar por aquele que me persegue.
Abençoar quem está me perseguindo. E se me der numa face, vira outra. Deus nos pede coisas que são difíceis de fazer. Beira o impossível às vezes. Mas Ele está dizendo, não se canse de fazer o bem. Amém, irmãos? E eu vou falar sobre isso hoje. Além disso, ele fala assim, porque a seu tempo ceifaremos. Vai chegar a hora da colheita. Muita gente gosta dessa hora. Muita gente gosta de colher. Mas quer colher no quintal do vizinho, porque não plantou, não. A pessoa quer colher uma coisa que o outro plantou, entendeu? Espera aí. Eu tenho que colher o que eu planto, irmãos. Se eu estou plantando, eu vou colher. Agora eu quero colher uma coisa, eu quero passar a perna nos outros, quero dar uma rasteira nos outros que estão plantando, pagando preço, renunciando, pagando preço para colher, e eu quero colher agora como é que fala? No jardim do outro? Não, eu tenho que aprender a plantar para poder colher. Não se canse de fazer o bem. Por quê? Porque no seu tempo, a colheita vai chegar. E aí vai ser a hora boa. E ele fala assim, quando que eu vou colher? Se eu não houver desfalecido. Se eu não tiver, eu separei aqui, irmãos, desanimado, ou se eu não tiver desistido. Eu vou colher no final. Eu vou colher a bênção no final. Coloca aquela outra tradução para mim, a Nova Bíblia Viva de Portugal. Não tem? Ah, já botou já? Ah, então você está mais rápido que eu. É igual o Ayrton Senna do Brasil. E não nos cansemos de fazer o que é correto. É correto? É. Faça. Ah, mas eu estou quebrando a cara. É correto? É. Faça. Ah, mas por causa disso estou tendo prejuízo. Mas você está fazendo correto? O que você quer fazer? Quer fazer o desonesto? Quer fazer o errado porque o fulano fez e se deu bem, entre aspas? Quer começar a fazer tudo errado porque alguém está fazendo, está se dando bem? Você quer mesmo seguir os passos de quem está fazendo a coisa errada? Só porque aparentemente, irmãos, o ímpio, ele vai ter o fruto da sua impiedade. E se não tiver nesse mundo, vai ter no outro. Não tem jeito. Uma hora todo mundo vai estar diante de Deus e você vai ter que dar conta a Deus das suas ações. Agora você quer imitar uma pessoa que está toda errada, desonesta, fazendo coisa errada, e porque aparentemente está colhendo algum fruto, você vai querer imitar essa pessoa? Sai disso, irmão. Que pensamento pequeno é esse? Isso é para quem não crê em Deus. Isso é para quem não crê que Deus vai voltar para você numa hora, em algum momento. Se você fizer o bem, não parar de fazer, uma hora você vai ceifar. Agora, não acredita em Deus, não confia em Deus, confia só na força do seu braço. Aí começa a olhar para um vizinho, para alguém, para um parente que está todo errado, cheio de mentira, cheio de engano, mas fazendo bem, se dando bem na vida, entre aspas, e aí começa a querer fazer igual. Olha o fulano, olha a fulana. Fez isso, fez aquilo e está se dando bem. Está nada, irmãos. Está nada. A Bíblia fala que cada um vai dar conta do que está fazendo. Não tem que ficar invejando quem está errado, não. Deixa a pessoa errada indo pelos caminhos dela. Ora por essa pessoa. A gente tem que continuar fazendo o que é correto. Amém, Jesus? E aí no seu tempo você vai ceifar, mas quando você colher, você não vai precisar ficar olhando para trás para quem está atrás de você, com medo de quem está andando atrás de você. Quando o telefone tocar, você não vai ficar com medo de atender, porque pode ser aquela pessoa que você passou a perna. Quando você for para a sua garagem, você não precisa ficar com medo para ver se tem alguém te esperando para te fazer maldade, porque você fez maldade com alguém. É a pior coisa que tem, a pessoa não tem paz, né? Ela vai dormir, não consegue nem na cama dela, ela tem paz. O Davi dizia assim, eu deito e durmo, eu tenho paz. Devo nada a ninguém, faço o que Deus me manda fazer. Por que eu não vou ter paz? Por que você é uma pessoa ansiosa, deprimida, agitada, cai uma colher no chão, a pessoa já fica com o coração agitado, parece que vai sair pela boca, de tão nervosa, com um negocinho que caiu no chão, porque parece estar devendo a todo mundo? Não, a melhor coisa que tem a paz, irmão. Amém?
E não nos cansemos, essa é aquela tradução que eu pedi, de fazer o que é correto, fazer o bem. Porque em pouco tempo teremos uma colheita de bênção. Se prepare, irmão. Se prepare. Em pouco tempo teremos uma colheita de bênção. Agora, quando? Ele fala, se não desanimarmos e se não desistirmos. Desanimar é um processo para desistência. Quando você desiste é porque você já desanimou. Você acha que aquilo não vai dar em nada. Deus prometeu, 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 deve ter mentido para mim o Deus, porque ele prometeu, prometeu e não cumpriu. Você já está desanimando, desconfiando do caráter de Deus. Se ele te prometeu, ele não é homem para mentir, ele vai fazer. Agora você quer no seu tempo, não está sabendo esperar o tempo dele. Deixa ele fazer. Amém, Jesus? A gente vai tratar esse assunto aqui bastante esses dias. Se você quiser receber a bênção, você vai vir toda sexta-feira e não vai faltar. E não vai jogar a toalha. Você vai fazer o pedido, esse aqui vai simbolizar uma toalha. Não é toalha, lógico, mas simboliza. Por isso que está nesse formato aqui. Você não vai jogar a toalha, você vai ficar até o fim e vai trazer seu pedido e vamos apresentá-lo a Deus toda sexta-feira. Amém, Jesus? Romanos capítulo 7, versículo 21. Vamos começar a tratar esse assunto agora. Romanos capítulo 7. Romanos capítulo 7, versículo 21. Acho então esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o que acontece? Olha, o mal está comigo. Olha o que o apóstolo Paulo está dizendo. Isso acontece comigo e com você também. Tá? É uma dualidade, né? Isso é normal. Você tem o mal, tem o bem, né? Tem o escuro, tem o claro, tem, sei lá, a alegria, tem a tristeza. Tem sempre alguma coisa para combater, entendeu? Alguma coisa que é contrária àquilo. Se tem o bem, também tem o mal. Pode ter certeza disso. O Paulo entendeu que toda vez que ele tentava obedecer a Deus, toda vez que ele tentava fazer o bem, o mal vinha. Tentar incitá-lo a fazer o mal. Isso acontece comigo e vai acontecer contigo também. Obrigado, irmão. Amém, irmãos? Então, assim, você está na igreja, aí você decidiu, agora eu vou fazer o que é correto, agora eu vou resolver essa parada aqui. Aí quando você vai resolver, o diabo vai vir na sua mente. Olha, você vai se dar mal. Porque você sempre agiu assim. Vem se dando bem até agora. Você vai parar com isso para fazer o que é só porque a Bíblia fala? Só porque o pastor pregou? O mal sempre estava presente quando ele tentava fazer o bem. Essa é a grande batalha, irmãos. Amém, irmãos? Essa coisa de você querer fazer o bem e vem aquela ideia de que se você fizer aquilo e for uma pessoa corretinha, uma pessoa direita, que faz só o que é correto, você vai quebrar a cara. É o mal que está presente na hora que você decide fazer o bem. O diabo não quer que você faça o bem, o diabo quer você na mão dele. Eu costumo dizer que o diabo não está nem preocupado se você vem à igreja. Ele não está nem aí. A preocupação dele é quando você começa a vir à igreja e começa a acertar a sua vida. Aí ele fica preocupado. Porque aquele que está em Cristo, a Bíblia fala que o diabo não pode tocar nessa pessoa. Ele vai ficar ao derredor, bramando como leão, tentando tocar nessa pessoa, pegar essa pessoa, mas ele não pode tocar porque está em Cristo. Quando nós começamos a deixar o mal prevalecer, a porta se abre e ele entra. Aí ele toca. Se a gente não abrir porta para ele, ele não vai poder entrar. Porque Deus guarda a gente. Você entende então? Porque toda vez que você quer fazer o mal, o bem, o mal está presente. O Paulo passou por isso no início da sua caminhada. Ele queria acertar e os pensamentos malignos vinham. Os desejos malignos apareciam. A carnalidade começava a querer falar mais alto.
E ele quer fazer o bem, e quando ele via, o mal estava lá presente. Toda vez que você tomar a decisão de fazer o que é certo, e o que é certo é o que está escrito, o que está na palavra, o que Deus lhe manda fazer, o mal vai aparecer. A ideia é fazer você recuar. A ideia é fazer você achar que fazer o que Deus está mandando não vale a pena. Porque olha o que eu estou perdendo desde que eu entrei para a igreja. Só estou perdendo. Fulano foi embora, fulano foi embora. O emprego eu perdi. E começa Deus a fazer aquela limpeza na vida da pessoa. Aí a pessoa começa a achar que ela só está perdendo, e perdendo. É o diabo já. Ela quer fazer o correto. E por fazer o correto, ela começa a perder algumas coisas. E o diabo começa a falar, está vendo? Essa história de Bíblia, essa história de igreja, essa história de fazer o que é certinho, ninguém faz o que é certo. A gente tem uma ideia na cabeça, se eu estiver errado, você pode falar, mas tem uma ideia errada na cabeça de que no nosso país, todo mundo que faz errado se dá bem. Já colocaram isso na nossa mente. Cuidado com esses pensamentos que entraram na sua cabeça. Você já deve ter escutado essa frase algumas vezes. Nada, no nosso país, todos os que são desonestos, errados, todo mundo se dá bem. Ninguém se dá mal. Espere, irmão. Você não conhece a vida daquela pessoa, você viu o que você vê na televisão. Mas fora da televisão você não vê nada. Você não sabe quantos remédios aquela pessoa tem que tomar para poder ficar em pé. Você não sabe quanto essa pessoa tem sofrido com seus filhos. Você não sabe quando aquelas pessoas têm sofrido por viver uma vida que não pode nem dobrar uma esquina sem ter preocupação de levar um tiro, uma facada, de ser sequestrado, ou coisa do tipo. Quantas vezes o médico tem que ir lá naquela mansão daquela pessoa errada, que tem uma boa condição financeira, mas só faz coisa errada, e você não tem ideia de quantas vezes já foram lá. Você não sabe. E ainda tem a volta de Cristo com julgamento. Que ainda que essa pessoa aqui na terra aparentemente se dê bem, quando for o julgamento não vai ter para onde correr. Não tem que invejar nada. Não tem que querer nada errado. Agora, você quer fazer o bem, o mal está presente. É fato, irmãos. Você decide fazer o correto, o mal aparece. Ele está sempre querendo trazer para você dúvidas, para poder tocar no seu coração. Vale a pena você fazer isso? O que você ganhou até agora fazendo isso? É assim que ele vai falar. Aí se você parar e dar ouvido para ele, ele te leva para o caminho errado novamente. E aí depois ele volta. Aí volta com tudo, ó, te arrasa, joga no chão, como eu já vi várias pessoas voltando para a igreja assim. Várias. E quando chega, fala, pastor, eu pensava que eu estava mal na igreja. Saí da igreja, parei de dar dízimo, parei de dar oferta, parei de frequentar a igreja, minha vida agora está toda arrasada. Estou muito mais endividado do que antes. Estou muito mais arrasado do que antes. Eu pensava que eu estava mal. Pensava. O diabo te iludiu aquela pessoa e ela achou que estava pior na igreja, que tinha que voltar para o mundo e voltar a fazer as coisas erradas. Você quer fazer o bem? Então vença o mal. Porque ele vai bater na tua porta. E cabe a você vencer. Amém, Jesus? Deu para entender? Sim ou não? Jeremias capítulo 13. A gente vai falar muito sobre essas coisas. Sobre desânimo, sobre desistir, sobre fazer o bem, não fazer o mal, não jogar a toalha. Jeremias 13. Amém? Vamos lá, Jeremias capítulo 13. Depois eu vou fazer um convite para você ir numa reunião com o missionário, hein? Dia 11 de agosto. O irmão vai colocar na tela depois, para você ir lá no missionário com a gente. Em nome de Jesus. Vamos lá, Jeremias 13, versículo 23. Pode o etíope mudar a sua pele? O etíope é uma pessoa africana, tá? Negra.
Hoje o mais correto é falar negra ou preta. Tudo muda, né, irmão? É uma bobeira, né? Agora, se eu falo negro, então, eu estou discriminando? É? Porque me falaram esses dias, eu fiquei chocado. Eu falei, mas peraí, eu sou branco. Não, não sou branco. Eu nem sei que cor eu sou, sinceramente. Eu não sei que cor eu sou. Eu não tenho um moreno desbotado, eu acho. Acho que eu sou um moreno desbotado. Aí eu vi a pessoa falando assim, não pode falar negro, que negro você está discriminando. Eu falei, mas eu vou falar o quê? Tem um preto. Mas na minha época era novo, se eu chamasse alguém, essa pessoa, pela cor dela, aí falava que eu estava sendo discriminado. Agora mudou, parece que agora não é negro. Não, é negro. Qual o problema? Qual a vergonha que tem de falar isso? Qual a discriminação? É uma coisa estranha, né? E eu fico até meio assim, sem saber o que falar. Aí eu vou falar o que então? Etíope é preto. O preto, então, o correto socialmente hoje é preto, certo? Digamos assim, não é negro. O etíope era preto. Deus está falando, pode por acaso o etíope mudar a cor dele? Não. Apesar que eu tenho umas coisas aí esquisitas no mundo. Mas pode mudar por conta própria? Não pode. Você nasce com a sua cor e acabou. O branco não pode mudar a cor, o negro não pode mudar a cor. É a nossa cor, não tem que mudar nada. Não dá para mudar. Aí ele vai falar sobre isso. Você vai entender agora. Eu só comentei porque para a gente aprender né, como é que está atualmente essas coisas que estão inventando aí, que a gente não pode nem mais falar nada, que tudo vira ataque, sei lá, está amarrado isso aí. Pode o tipo mudar a sua pele? Ou o leopardo as suas manchas? Não tem como. O leopardo tem manchas e não vai mudar. Nesse caso, também, vós podereis fazer o bem, sendo ensinados a fazer o quê? O mal. Por que eu trouxe você aqui? Em Jeremias 13, 23. Eu posso fazer o bem se eu for ensinado a fazer o mal? Posso. Então você foi ensinado a fazer o mal a vida inteira. Você cresceu dentro de uma casa que você viu seus pais brigando, bebendo. Eu lembro que eu era garoto e uma vez eu fui na casa de um amigo. A mãe dele gostava muito de mim. A gente se dava muito bem, ele era como um irmão. Aquela amizade de jovem, né, como se fosse irmão mesmo. Ele frequentava a minha casa, eu frequentava a casa dele. Mas a casa dele, irmãos, a mãe, ela bebia muita cachaça. Meu Deus do céu, final de semana não dava. Toda vez que você chegava lá, estava bêbada. Ela e o homem que ela tinha como marido, não era o marido dela, mas vivia com ela lá. E eu cheguei uma vez lá, estavam os dois brigando, todos os dois bêbados, não conseguiam nem ficar em pé. E o meu amigo falou assim, Ednilson, vamos sair, vamos. Eu não aguento mais meu pai e minha mãe. Ele aprendeu fazendo mal. Ele aprendeu errado dentro de casa. Não teve, hora nenhuma, bons exemplos dentro de casa. A Bíblia está querendo saber o seguinte, se eu fui ensinado a fazer o mal, eu posso fazer o bem? O etíope não pode mudar a cor da pele dele. O leopardo não pode mudar também a natureza. É a natureza. Não pode mudar. Eu também não posso mudar a minha natureza. Mas se eu fui ensinado, então não é a minha natureza. Entendeu? Eu fui ensinado. Então o que eu tenho que fazer? E é isso que Deus faz com a gente, se você deixar, eu posso reaprender. Entende isso? Sim ou não? Não é uma coisa natural, como a cor da nossa pele. É natural. Eu nasci com essa cor que eu não sei nem... No meu certidão diz que eu sou pardo. Pardo? Existe essa cor por acaso? Vai estar lá, pardo. Né? Poxa, por que Deus não me fez logo, né? Ou branco de vez ou preto. Pronto. Resolveu. Mas o moreno, sei lá,
Agora também, moreno também parece que não pode mais. É uma misturada que esse pessoal faz aí. Sei lá o que o pessoal faz. Mas lá na meu documento diz que eu sou pardo. Pardo. É coisa natural, não dá para mudar. Agora, o que eu aprendi, eu posso deixar de lado e reaprender agora. E é isso que Deus quer fazer na minha vida e na sua vida. Amém, Jesus? Ele quer que eu reaprenda a viver, que eu reaprenda a tratar o meu próximo, que eu reaprenda a ganhar o meu dinheiro corretamente, que eu reaprenda a trabalhar como eu tenho que trabalhar, que eu reaprenda a fazer as coisas, a formar amizades, a falar com as pessoas, a tratar as pessoas. Eu posso reaprender. Se eu reaprendo com Deus, eu vou fazer o bem. Mas para reaprender, eu tenho que largar a bagagem que eu já tenho. Muitos não querem fazer isso. Eu lembro que eu atendi um casal na freguesia uma vez. O homem era um militar. E ele era aquele tipo assustador, sabe? E a irmãzinha da igreja, antiga, cresceu na igreja e se apaixonou por ele, e os dois começaram a ter um namoro. Mas ela era viúva, já estava viúva, ele também, ou ele era separado, uma coisa assim. Não eram mais nenhuma criança, não eram crianças, né? Jovens. Ela já tinha até 2 filhos, inclusive. Aí fui falar com eles. O homem não queria casar. E o homem não queria entrar em acordo, porque ele entendia que, pela idade, por tudo que os dois passaram, eles não precisavam casar. Que Deus não estaria preocupado com isso. Que Deus estaria preocupado com a felicidade deles. E a felicidade deles seria os dois estarem juntos, vivendo então como marido e mulher, mas sem casar. Aí, militar, né? Altão, né? E eu ali, eu falei assim, olha, desculpa, mas o senhor está errado. O senhor está completamente errado. O senhor disse que é convertido, mas parece que não conhece a palavra. Eu conheço, não conhece não. Porque a Bíblia fala que o homem vai deixar o pai e mãe e vai se unir à sua mulher. Casamento é união. Isso que o senhor quer fazer não é casamento. E eu falei, irmã, a senhora pode entrar nessa relação se a senhora quiser, mas a senhora não vai ter a bênção de Deus, não. Então o senhor não vai abençoar a gente? Eu não posso abençoar vocês. Como é que eu vou abençoar uma relação dessa? Ele queria que eu fizesse uma cerimônia como se fosse um casamento, mas não são casados. Eu tive uma... Como é que é? Eu tive uma educação militar. Eu falei, pior ainda então, porque o senhor é uma pessoa disciplinada, deveria querer o casamento. Mas não é assim. Eu falei, bom, o senhor acha então que o senhor não pode mudar, né? Aí eu falei, irmã, acho que está aí, Deus está mostrando para a senhora o que fazer, mas a decisão é de vocês. Eu não vou me meter na vida de vocês. E não me meti. Não me meti. Irmãos, não demorou pouco menos de 2, 3 meses para que aquela irmãzinha se arrependesse e visse o mal que ela estava fazendo para a vida dela, se envolvendo com aquele homem teimoso que não queria reaprender. O problema de reaprender é que você vai ter que abandonar algumas bagagens, algumas coisas que você já aprendeu. E às vezes aprendeu lá atrás, com a mamãe, com o papai, que não tinham Jesus. E que eram boas pessoas, mas não tinham Jesus. E ensinaram-nos coisas que não são compatíveis com a palavra de Deus. Eu amo a minha mãe, mas minha mãe me ensinou coisas que não são compatíveis com a palavra de Deus. Meu pai, eu era apaixonado pelo meu pai, mas ele me ensinou coisas que não eram compatíveis com a palavra de Deus. Me trouxeram os dois, me trouxeram uma bagagem muito boa de como respeitar os mais idosos, aquela educação antiga de respeitar os mais idosos, de ser uma pessoa correta. Isso eles me ensinaram, mas também me ensinaram coisas que não eram para ter ensinado, se comparado com a palavra de Deus. E eu preciso querer reaprender. Se você começar a colocar no coração, Jesus, me ensina, eu quero reaprender. Se eu tenho que largar alguns costumes, eu vou largar. Mas eu aprendi com meu pai, se está errado, tem que largar.
Mas eu sou apaixonado por ele. Glória a Deus por isso. Mas se está errado, tem que largar, tem que mudar. Não concordo mais com isso. Eu concordo com a palavra agora. Amém, Jesus? Ninguém vai aprender ou reaprender se não estiver disposto a abandonar algumas bagagens do que aprenderam antes de conhecer o Evangelho. São coisas que nós aprendemos e que na época achávamos que era de muito valor. Mas que quando você se converte, olha para a palavra de Deus, você olha e fala assim, espera aí, não tem compatibilidade isso aqui. E aí é a hora de você deixar de lado aquela bagagem para reaprender. Essa hora é uma hora difícil para algumas pessoas. A pessoa não quer, ela quer reaprender, mas não quer abandonar as bagagens antigas. Alguns rituais religiosos, alguns costumes religiosos, algumas práticas religiosas que lhes foram ensinadas, e a pessoa quer manter aquilo até por tradição familiar. Ela quer manter, ela não quer reaprender, porque ela não quer largar aquela bagagem. Aquilo era uma tradição na minha casa, era uma tradição na minha família. Tudo bem, mas é uma tradição errada. É uma tradição que não concorda com a palavra de Deus. Por que eu vou manter uma coisa que não está em concordância com a palavra de Deus? Deus está dando para entender sim ou não? Ele está dizendo aqui para eles, ó. Pode o etíope mudar a sua pele? Não tem como. Não tem razão para fazer isso. Foi natureza, Deus deu. Louve a Deus pela pele que tem. Não tem essa história de ficar mudando cor de pele. Isso é bobagem que o homem fica criando, essas discriminações com a própria pele ou com a pele de outro. Isso é doideira, isso é maluquice. Ou o leopardo as suas manchas? Não pode, é natureza. Nesse caso também vós podereis fazer o bem, sendo ensinados a fazer o mal? Pode. Mas está disposto a abandonar a bagagem antiga? Os ensinamentos antigos? Os rituais antigos? Não é? Eu sempre gosto de lembrar daquelas coisas religiosas que a minha mãe tinha, que sandália virada atraía a morte, de o pão cair no chão, você tem que beijar o pão 3 vezes e pedir desculpa 3 vezes para Jesus, porque o pão era sagrado. Pão, comprei na padaria, não tem nada de sagrado ali. O pão só é sagrado quando você consagra a Deus para a Santa Ceia. Aí sim, aí é o corpo de Cristo. Né? Mas fora isso, o pão é o pão. Mas, poxa vida, você não tinha ideia de como eu me sentia culpado com o pão que eu estava na mão caía no chão. Mas que sentimento de culpa que ficava. Parecia que eu estava fazendo alguma coisa horrível, terrível. Aí eu pegava o pão, pedia desculpa 3 vezes, beijava o pão. Desculpa, desculpa, desculpa. Parecia que Deus ia vir contra mim com tudo, só porque o pão caiu no chão. Aí depois você vai para a Bíblia Sagrada, você conhece a Bíblia Sagrada, você vê que são rituais, são crendices que a mamãe ensinou, que coisa, sabe, boba, que não faz sentido nenhum. Mas fica tão enraizado que até hoje, se a minha sandália ficar virada, eu vou lá e faço assim, eu passo e faço assim. Aí dou uma desvirada assim, rapidinho de lado, assim, tchum, e viro, depois eu fico rindo de mim mesmo. Eu fico rindo de mim mesmo, porque eu sei que é bobeira. É bobeira, mas era tão forte aquilo, tão forte, que eu não consigo ver uma sandália virada, de tão forte que era. Se você não deixar Deus agir, não permitir que Deus haja, você vai ficar com rituais, com coisas antigas, e você não vai aprender a fazer o bem. Nós precisamos permitir que Deus venha nos reensinar, para a gente reaprender as coisas. Amém? É igual a minha avó me ensinava que eu tinha que, antes de me enxugar, ela tinha uma coisa lá que ela falava, que eu tinha que primeiro, igual roupa pendurada no varal, tinha que tirar a água, né? Antes de me enxugar. A minha avó pegava no pé com esse negócio, irmão. Acabou de tomar banho? Acabou. Vou levar a toalha. Eu era garoto, né? Primeiro você tem que... Como é que fala? Escorrer, né? Tem que escorrer a água. Aí ela fazia a gente pular, meter a mão, tirar a água, para depois dar a toalha para a gente enxugar. Eu faço isso até hoje. Faço isso até hoje, irmão. Eu estou no banheiro, de repente estou eu fazendo assim, tirando. Aí eu levo, poxa vida, vó.
Já está no céu com Jesus a minha avó já, mas eu continuo com esse costume aí. E eu estou falando de coisas bobinhas, né? Mas que ficam entranhados. Porque tem coisas que são pesadas que também ficam entranhados. E você precisa querer, Senhor, eu não quero mais isso aqui porque eu sei que está errado. Eu quero reaprender para poder fazer o bem. Amém, Jesus? Deu para entender até aqui, sim ou não? Deu para entender também que a Bíblia não está discriminando ninguém? Porque tem gente que pega esses textos aqui, ó, para dizer que a Bíblia é discriminatória, tá? Não, pelo contrário. Não é nada disso. Para de ouvir pessoas que estão cheias de maldade no coração. Tem gente que pega esse texto aqui para falar que a Bíblia é discriminatória. Não, pelo contrário, a Bíblia está falando que você não tem vergonha da sua pele. O etíope não tem que mudar a sua pele. Não tem que ter vergonha nenhuma. E o homem é que tem que parar com essa bobeira de tratar pessoas diferentes por causa de cor da pele. Isso é idiotice. Não existe isso. Quer dizer, existe, né? Não deveria existir, infelizmente. Né? Vamos lá, então. Continuando. Eu vou fechar agora. Deixa eu ver aqui, peraí. Salmos 36. Vou ver se eu fecho aqui. Aleluias. Ele fala assim no versículo 1. A prevaricação do ímpio fala no íntimo do seu coração. Não há temor de Deus perante os seus olhos. Os ímpios, a pessoa que não respeita a palavra, eles têm uma malícia. Parece até que é natural da pessoa a malícia, a maldade, uma prevaricação. Que fala muito forte ao coração deles. É algo que ele não consegue largar. É uma pessoa ímpia. Tem que ter um cuidado, porque não há temor diante dessa pessoa. Hora de lidar com essas pessoas. Elas são mais. Elas estão cheias de malignidade. A cabeça da pessoa de uma tal maneira que ela é capaz de fazer uma maldade contigo sorrindo para você. É tão maliciosa que você não percebe. Consegue te iludir. Está ali estendendo a mão, te abraçando, te beijando, te fazendo bem, entre aspas, só esperando o momento para meter o punhal. Não tem temor de Deus nenhum. Alguns se passam por pessoas de Deus, tá? Falam até a linguagem, a nossa linguagem, tipo Pai do Senhor, oi varão, oi varoa, sabe? Aquela linguagem de crente. A pessoa até usa a linguagem do crente. Mas é pura malícia para poder, então, conseguir algo de você. A gente tem que ficar ligado. E lembrar do que Jesus ensinava. A árvore se conhecerá pelos seus frutos. A melhor coisa que tem, irmãos. Você quer conhecer uma pessoa, espera um pouquinho. Não sai falando, eu conheci ela ontem, gente boa pra caramba. Calma aí. Você conheceu ontem. Espera primeiro para ver os frutos, para ver se é tudo que está aparentando ser. Porque tem muita gente que, de aparência, engana qualquer um. Amém, Jesus? Ele está falando sobre esse ímpio. Vamos lá, versículo 2. Porque em seus olhos se lisonjeia, até que a sua iniquidade se mostre detestável. Então, de cara, você até acha que aquela pessoa é gente muito boa. É realmente Deus, mas é ímpia. 3. As palavras da sua boca são malícia e engano. Deixou de entender e deixou de fazer o bem. Irmãos, o diabo é tão astuto que tem hora que ele se aproxima, cheio de malícia, mas fazendo bem. Aparentemente, o que ele quer, aparentemente, é fazer o bem.
E alguns, nessa hora, se rendem, baixam a guarda. Não vejo maldade nenhuma nisso aqui, ele só quer fazer o bem. A pessoa fala assim, mas pai, a menina, ele só quer me ajudar. Aí, meses depois, a menina vê que havia maldade carnal, sexual ou financeiro naquela pessoa. O rapaz fala assim, não, ele só quer me ajudar. Passado alguns meses, ele está furioso porque aquela pessoa que só queria ajudar, na verdade, estava armando para cima dela. Está dando para entender, sim ou não? Deus está falando, cuidado com essa pessoa. Tem coisa que Deus não vai fazer por mim, não, irmãos. Eu é que tenho que ser esperto como uma serpente. A Bíblia fala isso. Simples como uma pomba, mas esperto. Então eu estou lá tranquilão, a pessoa pensa que eu sou otário. E eu tô lá parado, olhando e orando, e orando, e orando, e orando. Enquanto Deus não falar, faz, eu não faço. A pessoa fica até com raiva de mim às vezes. Eu não vou fazer, Deus não mandou. Pelo contrário, Deus está me mostrando que tem alguma coisa errada aqui. Eu não vejo nada de errado, mas Deus está me mostrando que tem. Mas eu não estou vendo nada. Então eu não vou pelo que eu acho, eu vou pelo que Deus está me mostrando. Parece que está tudo bem, parece que está tudo certo, mas Deus está fechando o meu coração. Tem algo errado aí, então eu vou esperar. Eu vou esperar para ver se aparece. E geralmente, quando eu sinto isso, geralmente aparece. Lá na frente, um pouquinho mais, vai aparecer. E eu pensei, glória a Deus, se eu tivesse entrado, olha o meu nome aí. Olha eu quebrando a cara aí. Ainda bem que eu não entrei. Ainda bem que eu esperei. Você nunca vai perder nada se você estiver esperando no Senhor. O diabo vai tentar falar que você está perdendo. Vai tentar acelerar você para você fazer a coisa rápido. Mas se Deus não deu o sinal verde, né, para você avançar, não avance. Mas eu vou perder, não vai nada. Não vai perder. Você só vai ganhar obedecendo a Deus. Ninguém perde nada se estiver esperando no Senhor. Se estiver esperando por medo, se estiver esperando por vergonha ou algo do tipo, talvez perca. Mas se estiver esperando no Senhor, Deus não confirmou ainda, amigo. Não vou fazer. Você não vai perder. Só vai ganhar. Amém, Jesus? Aí no versículo 4 diz assim, ele maquina o mal na sua cama. A pessoa maligna, cheia de malignidade, ela vai deitar, e no lugar de deitar e dormir, descansar, ela deita e fica maquinando mal. Como que eu vou passar a perna no fulano amanhã? Qual a mentira que eu vou contar para minha esposa de manhã? O que eu vou fazer? Sabe, a pessoa está cheia de malignidade. Põe-se em caminho que não é bom. Ele não aborrece o mal. Irmãos, por que eu trouxe você aqui em Salmos? A primeira coisa que eu tenho que entender, se eu quero fazer o bem, para colher o que eu tenho que colher, é começar a aborrecer o mal. Você não vai conseguir fazer o bem se você não aborrece o mal. Se você entra em concordância com aquilo que é errado. Entendeu? Eu estava começando na obra ainda, e eu estava fazendo um curso da grade. Curso nosso de teologia, né? Que inclusive estão fazendo na igreja já. Aqui a gente faz. Agora não dá mais para ninguém entrar, mas todo sábado tem uns cursos avançados e curso básico da grade aqui na igreja. Eu fazia esse curso na época. Só que na época o nosso curso, ele era os dois. O básico, começava no básico, ia para o avançado e a gente fazia os dois juntos. Né? Hoje não, hoje tem um ano que a gente faz o básico, depois faz o básico, se forma, aí vai para o avançado. Mas na época era junto. Então a gente pegava um curso de 8 horas da manhã até 5 horas da tarde. Fazia no sábado. Eu trabalhava muito, ralava muito. Era a igreja de segunda, de domingo a sexta, e no sábado o dia inteiro no curso para aprender mais, que eu queria aprender, né? Deus me chamou para pregar, eu queria aprender. E eu lembro uma vez que eu peguei uma Kombi cheia e sentei na frente, na janela. Para que eu fiz aquilo, irmão? Eu sentava atrás e ia dormindo, né? Mas sentei na frente, não dava para dormir. E tinha um motorista e uma pessoa, entre eu e o motorista, os dois conversando que só. E só falava de coisa ruim. E só de coisa ruim. E só de coisa ruim. Aí teve uma hora que falaram lá de um estupro que aconteceu lá.
E eu cismei de tentar dar uma palavra, né? Mas é que aí entrei na conversa, para quê? Mas Deus, ele é assim, 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 a gente precisa orar. Aí ele falou assim, tá bom, mas e se fosse a filha do Senhor? Aí eu falei, mas se fosse minha filha, eu teria que orar da mesma forma. E teria que, mesmo cheio de raiva, ter que buscar em mim uma capacidade de perdoar. Para quê, irmão? Começou aquela confusão ali na frente, aí eu falei, sabe, não, quando não vou falar mais nada, vou ficar só orando aqui. Eu olhei para fora, parecia aquele cachorrinho com língua para fora, assim, pegando vento. Era eu, abri a janela e fiquei com a cabeça para fora, assim, só orando, orando, orando. E os dois lá, esse pessoal crente, não sei o quê, tentando me atacar para ver se eu entrava novamente na conversa. Eu falei, não vou entrar coisa nenhuma. Já entendi o que o diabo quer fazer aqui. Ele quer arrumar uma confusão comigo. É difícil, irmão. Só que eu não podia concordar com eles. A minha parte humana, poxa, se você pega uma pessoa que estupra uma criança, humanamente, eu quero descer a lenha nessa pessoa. Eu quero dar de pau nele. Eu sou homem. Ué. Mas aí eu tenho que olhar para a palavra. Acabou, irmão. Eu tenho que olhar para a Bíblia Sagrada. Aí ou eu fico na minha vontade, ou eu fico na vontade da palavra. Ou eu aborreço o mal, porque aí eu vou estar fazendo mal, porque fizeram mal e eu estou retribuindo com o mal. Ou eu fico com a palavra e faço bem. Não é fácil. Não é nada fácil. Não dá para julgar ninguém com uma coisa dessa, porque não é nada fácil. Mas se eu quero fazer o bem, eu preciso aprender a aborrecer o mal. Por isso que tem muita gente na igreja que não consegue fazer o bem. Porque não querem aborrecer o mal, querem concordar. Nesse caso eu concordo. Nesse caso tinha que fuzilar na hora. Opa, peraí. Fuzilar na hora? Você é de Deus, está concordando com isso agora? Entende o que eu estou querendo dizer, sim ou não? Nem sempre aborrecer o mal é fácil não, tá? Nem sempre aborrecer o mal, porque às vezes são coisas que na sociedade é o que todo mundo pede, é o que todo mundo deseja, é a justiça que todo mundo quer. E se você deixar, você vai junto. Só que se eu quero fazer o bem, eu preciso aprender a aborrecer o mal. E agora? Naquele dia eu tentei aborrecer o mal e eu vi que eu criei um desconforto ali, né? Então eu parei, botei a cara para fora, fiquei igual aquele cachorrinho com a língua de fora, pegando vento na cara assim. E fiquei quieto na minha, não falei mais nada, fui silêncio até Niterói, porque eu era de São Gonçalo, ia para Niterói fazer o curso em Niterói. Amém, irmãos? A gente está aprendendo a fazer o bem. Por quê? Porque no tempo certo eu vou ceifar. Não vos canseis de fazer o bem. Ou seja, o diabo vai tentar cansar, dar uma canseira em você. Por quê? Porque geralmente a gente faz o bem esperando o resultado, esperando o retorno. E nem sempre o retorno vem. Às vezes esse retorno vai vir bem depois. E talvez nem venha através daquela pessoa que você fez o bem. Talvez aquela pessoa nunca vai retornar para você o bem que você fez para ela. Nunca. É a ingratidão, nunca. Mas Deus vai preparar outra pessoa que vai retornar o bem para você, porque você fez o correto. Então não se canse de fazer o bem. Aborreça o mal. Por mais que você e a sociedade diga que é melhor fazer assim, se tiver errado contra a vontade de Deus, não caia nessa. Aborreça o mal e faz o bem. Amém? Não jogue a toalha, irmãos. O diabo vai dizer de tudo para você jogar a toalha. Não, nisso aqui eu concordo. Não concordo não, porque está errado. A Bíblia diz que está errado, então eu não vou concordar. Mas todo mundo concorda. Tá? Todo mundo não é o meu Deus. Meu Deus, para mim, é tudo. Então, vou ficar com ele. Aborreça o mal, faz o bem, e você vai ver que o retorno vai chegar. E não vai demorar. Vai vir bom. Vai vir rápido. A bênção vai chegar para você em nome de Jesus. Amém?